Se você é como eu e ama bons conselhos, você está no lugar certo. Hoje, nós estamos no nosso primeiro episódio do nosso podcast A Mesa do Conselho. E como é que surgiu esse projeto? E eu quero falar para vocês, abrir o meu coração, que foi algo que nasceu, claro, primeiro no coração de Deus e depois no meu coração, em cima de muitos conselhos que eu tenho dado para algumas mulheres no meu dia a dia, na minha vida. Então eu estou aqui numa mesa com mulheres incríveis, convidadas com autoridade. Eu gostaria que vocês se inscrevessem no meu canal, já que ele é novo, compartilhasse com uma amiga, porque não só hoje, mas todos os episódios vão ser conselhos, dicas sobre maternidade, casamento. Antes de nós começarmos a nossa primeira mesa, eu queria que as minhas convidadas se apresentassem. Apesar de conhecê-las, de conviver e andar com elas, elas têm autoridade no nosso tema. É um tema bem desafiador, mas necessário, e eu resolvi que esse fosse o nosso primeiro tema, porque eu também sou madrasta. É verdade. Eu também sou. Então eu conheço, as dificuldades e o caminho desse lugar. Então eu gostaria que vocês se apresentassem, meninas. Cada uma, a Lana pode começar, que ela tem mais expertise nisso. Pode começar, Lê. Então, vamos lá. Eu sou a Lana Lima, sou influencer, sou empresária, serva do Senhor, mãe de 4 filhos lindos, sendo um filho do coração, meu enteado, Mateus, e esposa do Marcos, e, muito feliz. Quanto tempo? 8, 9 anos. Madrasta do Mateus, né, e é uma caminhada desafiadora realmente, mas muito especial, né, que a gente aprende a ressignificar muitas coisas, a gente é muito lapidado, a gente é muito ministrado, né, amiga? Acho que todos os dias, assim, a gente aprende algo novo, assim como na maternidade. Exatamente. Eu acho que é a mesma coisa, são os mesmos desafios, né? Talvez Uhum. até alguns maiores, né? Mas Total. a Jusce pode se apresentar, amiga. Gente, eu sou a Jusce, sou mãe de 3, madrasta de 4, há 11 Somos. anos. Há 11 anos o Senhor me escolheu e eu tenho certeza, né, que para mim estar nessa mesa, porque eu estou trabalhando e fazendo o que o Senhor pediu, e eu te honro, amiga, por eu estar aqui. Eu sei que o Senhor tem aí um transbordar através de você Amém. para muita gente. Amém, amém. Gente, eu sou a Dani Cunha, eu sou arquiteta, sou empresária e sou mãe de 3, sendo que uma é minha enteada, Duda, né? E estou muito feliz de estar aqui e poder, né, com a minha experiência de madrasta, alcançar e levar conselhos para as mulheres que se encontram como eu. Isso é tão bacana, assim, então, e é um assunto que Deus tem ministrado no meu coração, falado muito, porque as famílias, elas mudaram. Não tem como a gente negar essa realidade, né. O segundo casamento é uma realidade. Talvez não tenha sido o projeto original de Deus e a gente sabe que Deus ele ama o casamento, mas a gente precisa entender que isso hoje está se tornando frequente, o segundo casamento, o terceiro casamento, né. Então, Verdade. quando eu me caso com um homem que já tem filhos ou eu me caso com uma mulher que já tem filhos, o desafio é muito maior. Então eu queria que a Jusce começasse, porque a Jusce ela já tem esse trabalho, ela já tem esse ministério, que é o caminho da madrasta, onde ela divide, compartilha várias situações, experiências que ela venceu nessa área. Então eu queria que tu falasse um pouquinho, Jusce, pra gente, sobre esse teu caminho de madrasta, né, que é bem desafiador e eu quero dizer que eu te admiro muito. Eu Amém, tenho amiga. aprendido muito contigo. Eu sou madrasta, há 30 anos, Isso. e assim, se eu tivesse conhecido a Jusce antes, talvez eu teria errado menos, porque ela dá show mesmo de ser madrasta, de amar, de adotar essas crianças. Então eu quero que você fale um pouquinho, Jusce, pra É. gente. Amiga, eu acredito que o Senhor escolhe cada uma a seu tempo, assim como foi com Michelle, né, foi preparada para esse tempo. Então quando o Senhor me escolheu, a maior metanoia que dá na cabeça da madrasta para que ela viva bem, ela entender que ela escolheu esse lugar, esses enteados não. Ela já sabia e ela escolheu estar ali. Então a partir daí eu vou ter que fazer, Perfeito, abraçar e fazer o melhor. A perfeito. maturidade está comigo, a escolha foi minha,
e eu preciso fazer com que tudo dê certo, Alta Era responsabilidade. muito, muito. É isso mesmo, né. ter essa consciência como madrasta é muito difícil, É, né, assim, você conhece uma pessoa, você se apaixona por ela e você está disposta a qualquer coisa por amor, mas você não conhece aquele terreno. verdade. E eu Então, quando acredito você chega lá, que você se depara com os desafios, na maioria das vezes tudo muda. Às vezes até o amor, né, Jussi? total. E é muito legal, assim, eu acredito que cada uma de nós aqui o Senhor escolheu e juntou para esse mosaico ficar perfeito, Eu tenho certeza, né. tenho certeza. Eu venho sendo uma ex-mulher, né, que cheguei nesse casamento com 4 filhos do meu esposo, de 2 ex-mulher, e no meio disso tudo engravidei. Quando eu casei, que esses 6 vieram, né, os meus enteados vieram morar comigo, e eu tinha meus 2 filhos, engravidei do 7º. Então a gente administrar tudo isso Meu Deus, foi, assim, só a graça do 7 Senhor, filhos. Bem só a pouquinho. graça. É. Falei para elas no início, eu falei: "Eu quero pagar essa conta de luz". Sacada. Mas é muito legal você entender que sozinha você não consegue, isso é principal. E aí eu fui em busca de conselheiros, eu fui em busca de psicólogos, eu fui em busca de ajuda Olha só, para tratar essas crianças que chegaram, né. Meu esposo nunca tinha convivido com os filhos, então quando ele viu um lugar seguro, ele foi buscar esses filhos. Então é muito importante você entender que sozinha você não vai dar conta. como uma coluna, né, olha a É, importância do papel da mulher. é, Claro que a Jussi, talvez, quando tinha 18, 19 anos, não sonhou, né, com essa verdade. configuração familiar, mas quando ela se deparou com esses 7 filhos, 5 que não eram delas, o que foi que ela fez? Ela usou a fé, usou a ciência, usou tudo para que É isso isso, desse certo. verdade. Então, é essa disposição do coração da madrasta que eu acredito que deve ter a consciência de que a minha família ela é diferente, Isso, né, a diferença, a consciência dos desafios e a disposição de amar. A Lana tem, uns Verdade. testemunhos que eu acho muito lindo com é Mateus, né, Lana? Mateus. Sobre porque a Lana ela não tinha filhos, né, e não tinha sido casada, foi o primeiro casamento dela que veio com um enteado. Meu Conta combo. aí, Lana, conta aí pra gente um pouquinho desse desafio. Quando eu conheci o Marcos, né, eu tinha acho que 24 anos, e aí, assim, foi primeiro tudo, né, primeiro casamento, e aí foi a minha primeira experiência, assim, fora da casa da minha mãe, mas eu sempre sonhei em ser mãe. E quando eu conheci o Mateus, ele tinha 4 aninhos, era um bebê ainda, né. E eu com aquele desejo imenso de ser mãe, aquela Tá, né? maternidade aflorada, o Marcos sempre com ele em casa, e aí eu me vi assim, falei: "É minha oportunidade de de ser mãe, né". Então peguei e abracei, assim, acho que me frustrei muito por isso, porque eu, não eu queria pegar um lugar que não era meu, sabe. E eu acho que tem muitas madrastas que passam por isso, né, querem assumir um lugar que não é seu, não no sentido de tirar a autonomia, a autoridade da mãe, mas eu queria fazer tudo. Eu queria viver essa maternidade com ele, sabe, por amor realmente. E só que a gente tem que entender também, a gente tem que ter esse cuidado, né, que a gente tem alguns limites como Tem, madrasta, né, tem, porque existe tem. a figura de um pai, existe a figura de uma mãe, né, que são presentes. E aí eu Descobrir fui esse lugar, né. descobrir esse Eu acho que o lugar. maior desafio da madrasta não é amar o enteado, é descobrir Descobrir. esse lugar. é isso, Eu É, eu é eu isso. tive muitos desafios nesse sentido de descobrir até aonde, qual é o meu limite, né, para que porque existe uma mãe biológica, Isso. existe um pai presente, apesar dele delegar algumas funções de mãe Uhum, pra gente, né. uhum. Eu tinha muito Era isso. aí que eu me pronto. perdia, né, porque quando eu estava em É, casa, é. a parte da mãe quando estava com o pai era minha, né. Eu levava para a escola, eu buscava, eu levava nos esportes, eu via agenda, eu fazia dever de casa, consulta. Então eu já queria ser mãe, eu fui me sentindo mãe E real. é fácil a gente E é amar, né. fácil a gente Poxa, ele é amar. filho da pessoa que você ama, é muito fácil, filho, filha, e são crianças, quem não ama? A gente Uhum. já tem essa maternidade aflorada,
mas descobrir esse lugar da madrasta, que é um lugar que pode sim, eu acredito muito nisso. Eu estava até assistindo um podcast que fala assim, que até os desenhos animados, os filmes, desconfiguraram, Madrasta, né, é verdade. esse sentido da madrasta, né, de ser uma pessoa boa. Porque a menina do podcast até dizer assim: "Ninguém fala madrinha, boadrinha". É. Mas para falar que uma madrasta é boa, ela tem que falar boadrasta. Exatamente. Mas por quê? De mãe, né? E o ma vem de mãe, de mother, né. Eu vi isso no podcast e eu achei isso fantástico, é verdade. A madrasta, ela não pediu para ser madrasta, né, mas quando ela se deparou com aquele amor, o pacotinho estava ali feito, e ela vai tentar fazer com que aquilo dê certo, mas não existe um manual Exatamente. de Assim como na madrasta. maternidade, né? Eu digo que a diferença entre a maternidade e a... Como é que eu falo, amiga? A madrastagem. Não, acho que se tem, como é? Madrastando. Madrastando, que é Madrastagem. maternando, Não, madrastar. madrastar. Gostei, Eu acho Justi. que tem a questão do... é muito parecido, mas eu sempre lembro do amor incondicional. Tanto da madrasta pro enteado, quanto do enteado para a madrasta. Porque qual é o amor incondicional de mãe e filho? É aquele que você briga, você se estressa, e daqui a pouco você já até esqueceu, porque o amor é incondicional, né? É verdade, Você é esquece verdade, e é você verdade. releva, enfim, é seu filho. É Você verdade. nem mede esforços para já estar fazendo o que quer, o que o filho pediu, para ajudar, para acolher. Mas na madrasta, ou no na madrasta, né, que a gente está falando, com o enteado ou com a enteada, fica às vezes uma manchinha ali, né? Não é algo intencional, mas é algo que acontece naturalmente. Não é a minha mãe, não foi minha mãe que me chamou a atenção. Às vezes nem chega a fazer esse raciocínio. Ela não é a minha mãe. Às vezes nem chega, às vezes é uma criança pequena que nem chega a pensar nisso. Não é a minha mãe que está me chamando a atenção. Mas é a história do amor incondicional. Quando você é chamado a atenção pela sua mãe, é uma coisa. Quando você é chamado a atenção pela sua madrasta, é diferente. Por mais que você considere ela sua mãe, fica aquele ressentimento ali. Então, a gente tem que ter um cuidado para falar diferente do que a gente tem para os nossos filhos. A gente tem que ter um cuidado para tratar diferente dos nossos filhos. A gente tem que, muitas vezes, ter um olhar diferente dos nossos filhos, né? Às vezes, um olhar até mais especial, uma tolerância maior, Tem que saber né? até onde você pode Justamente. Mas como a gente descobre esse caminho, Dani? Como é possível descobrir esse caminho? Eu acho que é possível. Tem receita? Pode falar. Fala, Dani. Não, sei. A Dani, ela é uma madrasta que eu juro, gente, eu tiro o chapéu pra Dani. Porque, Olha, eu acho assim, gente, primeiro de tudo, oração, né? Verdade. Quando eu cheguei na vida do Felipe, eu já cheguei com a Maitê, que tinha 1 aninho, então eu já cheguei com filho, e assim como a Jussi, né? Eu já cheguei com a Maitê e ele tinha a Duda, de 6 para 7 anos, a Duda ia fazer 7 anos, né? Então, eu decidi ser madrasta. Foi uma decisão minha. Se eu quis entrar nesse relacionamento, né, e viver o fato de ser madrasta, eu pedi para Deus me conduzir nisso, para que fosse algo que fosse legal para todo mundo, porque eu sempre sonhei em ter a minha família, né? E não sendo uma família convencional, onde eu seria madrasta e ele seria padrasto, eu precisava da orientação de Deus para isso, né? perfeito. Então, eu sempre pedi para Deus me dar a sabedoria, para eu entender qual o meu lugar e qual o meu limite, né? Então, eu acho que você precisa analisar, existem várias situações, né? Existe a situação de saber se a mãe é presente ou não, porque se a mãe for presente, Considerar algumas coisas. situações. Se a mãe for uma mãezona, uma mãe presente, uma mãe que está ali educando, você tem que saber até onde você Você vai. deve ir, né? Eu acho que não é em todo caso que você vai chegar e vai chamar a atenção da criança. Às vezes eu acho que é o caso de conversar com jeitinho com o marido. E ainda tem o fato de que se o marido é apaixonado por aquela criança, é uma área muito delicada. Para se E pra não é envolver. só ser apaixonado, porque é pai, né? Mas é o fato de, muitas vezes, estar distante daquela criança.
né? Isso, Aquela desculpa, criança né? mora com a Desculpa, mãe. é. E aí, É. quando a criança vem, Quer o suprir. pai quer suprir, É. né? Essa ausência. Ele não quer Exatamente. brigar, ele não quer se Então, é indispor. uma área muito delicada para ele e você precisa entender isso. Então, não dá para chegar, porque também muitas mulheres acham que o posicionamento é chegar com os 2 pés no peito, E lá. gritando e apontando o dedo na cara. Concordo Como contigo. foi o posicionamento de Esther? É. Ela orou, Orou. né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que é Estratégia. oração, aí você Já vindos de saber. Deus, né? Porque é um desafio, assim como um casamento tradicional também é um desafio. Assim Você como tem a desafio com seus maternidade. filhos. Eu acho Na- que na muitas mulheres maternidade. perdem por esse É, impulso, por essa o coisa de impulso. querer ali resolver na hora a situação. E é delicado, é uma situação delicada. Então você tem que saber Exatamente. até onde você deve ir, o que você deve falar, o que você deve fazer, saber se você deve ir ou não. Por quê? Se vale a Se pena, né? tem Que um coisa pai, uma mãe presente, às vezes você não precisa. Você só precisa estar ali disponível para É dar legal, e amor, glória a Deus por isso. Eu acho que é muito melhor. para E dar der amor, mãe é estar ali presente, disponível o para pai é quando presente. for acionar. Eu sempre digo Eu que acho. Eu acho quando a muito melhor. Bilda me aciona para qualquer coisa, eu largo tudo. Porque ela nunca me pede nada. Quando ela pede, eu vou e faço. Uhum. Entendeu? Então, por quê? Porque eu sou a tia Dani legal dela, Uhum. né? Eu não sou a mãe dela, Sim. né? É muito lindo isso. É muito lindo quando você chega nesse ponto de quem eu sou e, assim, bem resolvida. Não, eu sou colocada de escanteio, né? Não, quem eu sou? Eu lembro quando eu chegava nos aniversários da Thalita e da Lorena, eu me colocava no meu lugar no sentido, é o momento deles, né? Do parabéns, das fotos. Isso não me constrangia e não me deixava com ciúmes. Porque eu sei, existia uma Sim. mãe presente, um pai presente, uma família que amava, então não precisava, competir, porque eu sabia o meu lugar de madrasta. Eu sabia o quanto as meninas me amavam, o meu lugar de respeito, de honra, né, então não precisa, tem muitas coisas que você cria na sua É mente, verdade. É isso. né, algumas confusões que você, por falta dessa sabedoria, por falta de buscar a Deus, de discernir a voz do Espírito e Ele ir conduzindo o seu casamento. Mas eu tenho uma pergunta aqui para vocês que eu trouxe Conte. escrita, tá, gente? Que é o meu primeiro podcast. Então eu ainda não tenho ainda, né, aquela Tem expertise, mas sim. eu vou chegar lá, tá, gente? É o primeiro, fora. Se hoje uma mulher dissesse, estou apaixonada por um homem que tem filhos, qual seria o seu conselho? O seu primeiro conselho para essa moça? Ela chega assim e diz assim, Jússi, eu me apaixonei, ele já é divorciado, ele tem 4 filhos, por exemplo, né, ele tem 4 filhos, e eu quero me casar. Que conselho tu darias Olha, para essa do moça, fundo do coração. do Se ela fundo do teu não coração? tiver filho, eu dizer para ela não entrar. Foge. Não, de verdade, ela não Gente, desculpa, entrar, tenho que fazer piada. ela não entrar nesse lugar. Se ela não tem essa Se ela não tem essa disposição e essa disposição. consciência, Exatamente. concordo com a Agora, Jússia. se ela estiver disposta, ela ama, aprendeu a amar esses meninos, ela pode entrar ali, vai dar É certo. porque é uma escolha, É né? uma escolha. Era É isso uma que eu ia escolha. falar. Exatamente, ela precisa amar, porque muitas vezes a Sandy e a Sâmia foram a razão de eu continuar. Porque eu aprendi a amá-las. Gente, é lindo isso. É, Os enteados foram a razão dela continuar o casamento. foi. Lindo isso, muito forte, né, Verdade. verdade, muito forte. Porque você estava disposta a amar e cuidar, e aquela ali era a sua família. Então, todos, né, os enteados e os filhos, ali é a tua família. Tu não pode abrir mão dos teus enteados. Acho que a Dani comentou alguma coisa, né, Dani, sobre o enteado que tu sofreste. Quando acaba um relacionamento e a gente tem um enteado, é bem complicado. Tira um pedaço porque de ti? Tira. tira, porque aí você separa e você também separa e você fica ali perdida já sem saber, e agora, qual é o meu lugar na vida dele? Qual é o meu lugar na vida dessa criança? Porque antes, então dói muito. É um desafio, é um Porque desafio. você cria um vínculo também. Cria um vínculo. E esse amor que a gente pensa assim, eu preciso amar essa criança como se fosse meu filho. Não é um start, Não, Construir. é uma né? construção. Amor, ele é criado com vínculos. E Exatamente. vínculos só são criados com vivência. Então, muitas vezes,
no primeiro encontro, no segundo encontro, no terceiro encontro, eu não sei. Eu lembro que uma moça chegou para mim e disse assim: "Ah, eu conheci os filhos do meu namorado", né, que não era marido, é namorado. "Será que eu vou conseguir amar?" Vai, mas com o quê? Com vivência, criando vínculos, aprendendo a conhecer aquela criança e o amor vai crescendo, não é assim: "Aí eu olhei para eles e meu coração explodiu de amor", são crianças desconhecidas, é diferente do teu filho, né, que tu gera há 9 meses mas os enteados você aprende a amar. E vai chegar um momento, eu sei porque já chegou, né, no momento dos meus enteados, que você começa a ver coisas suas. Atitudes sua, comportamentos que você tinha, ia ter e que elas começam a ter, por causa da convivência. Então isso é muito importante. Lana, qual o conselho tu daria para essa moça? Eu vou complementar a fala da Jus, que inclusive eu ouvi dela isso, né? Intencionalidade. Sermos intencionais, porque esse amor não nasce assim, como o amor de mãe, né, para filho. Mas a gente pode escolher todos os dias amar. Amar pela criança, amar pelo seu marido, amar pela família que você pretende ter, ou, pela paz que você quer ter dentro da sua casa, né? Porque não tem como você separar o marido do filho. Isso é impossível, né? E eu acho É que se impossível. colocar muito no lugar, ter esse olhar de amor e de empatia. Porque eu sempre pensei assim, eu não quero que o meu marido, que o Marcos, abandone o filho ou deixe de fazer algumas coisas com o filho, porque eu não quero que ele faça quando o filho for nosso. Não faz sentido Aí eu digo. o meu marido ser um bom pai para o meu filho Perfeito. e não É ser um bom perfeito. pai para o filho Perfeito. dele que É ele teve, perfeito. independente de ser em outro relacionamento ou não. Não faz sentido. Eu já não me casaria. Eu já não me casaria. Eu E nem nem entraria. entraria não ir. entrar. Inclusive, foi um dos motivos que fez eu me apaixonar pelo Marcos, porque eu via a forma como ele tratava o filho. Perfeito. Que mesmo separado, mesmo naquele Perfeito. turbilhão ali, né, de separação, mas fazia de tudo para estar presente, para estar buscando, para estar levando, ligando. Eu lembro de uma viagem que a gente fez, o Matheus ainda era pequeno, eu acho que ele já tinha, assim, já tinha quase 5 anos, e o Matheus com uma febre altíssima, e eu acho que foi um dos primeiros episódios dele doente, assim, já com os pais separados. Então, eu me coloquei no lugar daquela mãe, né, que estava ali sem suporte do pai, seja para levar, seja para direcionar, faz isso, faz aquilo, e ela se viu desesperada e ligou para o Marcos, e a gente estava na nossa primeira viagem. E aí ele dizia assim: faz isso, faz aquilo, e eu vi o momento do Marcos dizer assim: vamos embora. Vamos embora, né? Vamos embora, porque e eu ia ter que entender, não ia ser legal não, assim como não ia ser legal se fosse o filho fosse nosso, a gente ter que ir embora, a gente encerrar uma viagem porque Embora, o filho né? está doente. É. Não é o que a gente planeja. Mas eu preciso ter esse olhar de compaixão, de misericórdia, de Perfeito. cuidado com o outro, né? Poxa, é uma criança que precisa do pai, né? E se imaginar, e se eu fosse essa mãe? Pois é. E se eu fosse a mãe dessa criança? Aí tu E ia, se eu fosse a aí mãe tu dessa ia criança? pra E se o meu filho Amanhã seria você. isso, Amanhã e seria se o o meu meu filho, filho. e se um dia, Deus o livre, guarde, a gente acontecer da gente também não dar certo, e aí, eu vou querer que ele trate meu filho assim, o nosso filho assim, Perfeito. É isso. né? A gente tem que se colocar no lugar do outro. Dani, o teu conselho para Meu conselho. essa menina apaixonada, sem filhos? Olha, vou te falar que eu até tenho umas amigas que eu dou esses conselhos. É porque é difícil, né? Hoje em dia, você se Conciliar. relacionar com alguém que não tenha É filho, né? isso que Mas eu falei no assim, início. eu acho que é trazer consciência para essa pessoa, né? Para essa amiga. Olha, e aí, você não tem filhos, mas ele tem. Então, olha, possivelmente são esses os desafios que você vai ter. Você tem que pensar se você está disposta a isso. E ele é um pai bom? Porque analisar também isso, né? Se ele é um pai bom, se ele não é. Porque se ele não for, ele não vai ser um bom pai para os teus filhos. Não, pai. E um bom Então, marido, né? e nem um bom marido. Então, é fazer ela refletir, analisar e trazer consciência. Se ela tomar essa decisão, ela tem que estar consciente de que ela vai ter que abraçar a causa, né? Ainda quero pontuar mais alguma coisa, amiga. Por exemplo, a maioria dos filhos moram com a mãe, mas existe a possibilidade desses filhos vir morar com o pai. Que foi o teu, Que que foi é o o meu teu caso. caso total. Eles moravam com as mães, nunca imaginei de vir morar comigo.
Então, às vezes, essa mulher entra achando que vai estar ali, ela linda, né, em casa. Num canto, ele no outro. Exatamente, esses meninos só não. Então ela tem que ver todos. As As possibilidades. possibilidades, caso as E crianças... verificar se ela está disposta Exatamente. né? Tem uma outra pergunta aqui para vocês, essa é mais profunda, tá? Tô gostando. Existe um preço que toda madrasta paga e quase ninguém vê. Qual foi o preço que você pagou? Ai, gente. Profundo, profundo. Como eu tive que morar com os meus enteados, eu tive esse lugar para ter paz. A casa nunca foi minha, a casa é nossa. Então esse lugar ele era muito delicado. Eu tive que entender que, como as meninas já são grandes, é diferente de crianças que chegam, né? A minha primeira tinha 15 anos e a outra tinha 13. E aí veio descendo, mas assim, já eram quase mulheres. Então eu tive que entender que essa casa não era minha, era nossa. E eu vejo muita madrasta que chega até mim por esse lugar. A casa é Sim. minha, minhas regras têm Sim. que ser assim. Não É funciona. desafiador. Não É funciona. desafiador. Se essas meninas vierem morar com você, né, esses meninos, não funciona querer pontuar ali que é só seu. Até porque eles não vão conseguir entender que essa casa é do pai deles, né? Então precisa ter esse olhar, precisa ter essa renúncia. Eu não consigo entender que há amor sem renúncia. Não existe. Não existe. Não existe. Então quando eu renuncio isso, no mundo espiritual isso é muito forte. É pro Senhor verdade. começar a agir, É verdade, né? é verdade. É forte, Jus. É. É. E tu, Lana? Vai lá, mana. O preço que eu paguei, eu acho que foi o do silêncio. De muitas vezes ter que silenciar, sabe? Para evitar confrontos, desentendimentos, para priorizar a paz. Às vezes até com coisas boas, assim, a intenção era boa. Não acho que você deva fazer isso, não acho que você tem que comer aquilo, sabe? Coisas boas, assim, que eu faria com o meu filho, mas num lugar que não era meu, né? Porque com o filho a gente tem uma autonomia, né? É isso aqui, você pode, você não pode. Você vai, você não vai. Com o enteado, você não tem essa autonomia, né? Dependendo da situação. No meu caso, eu não tinha, a mãe é bem presente e o pai também. Então, eu caí lá naquele lugar de querer fazer do meu jeito, porque eu abracei, ele era muito pequenininho, então eu queria fazer do meu jeito, ele ficava muito tempo comigo. Mas aí tinham momentos que eu me pegava, assim, limitada à escolha da mãe ou do pai. Perfeito, que é a Por parte da exemplo, educação, né? Por exemplo, eu não trocaria de escola, mas o pai e a mãe decidiram que iam trocar. E nem foi para me confrontar. É porque eles achavam que era melhor pelos motivos dele. E aí, onde é que eu vou entrar na guerra? Não tem que trocar de escola. E aí, a gente vai dar 2 passinhos para trás. Aprendendo o seu lugar. Aprender A o seu parte lugar. Da educação, realmente, a Exatamente. gente precisa entender. Então, muitas vezes, a gente não vai concordar com tudo. Eu acho que um dos maiores preços É o é silêncio. esse, é você realmente... É muito engraçado, né? Você administra, você ama, você cuida, você se sacrifica, mas na hora de tomar as decisões, você não pode. Não pode. Entendeu? E não deve. E se Não colocar nesse lugar de madrasta e torcer para que as decisões dos pais... Porque eles são pais, eles são autoridade Sim, espiritual na vida sim. daquela criança. Então, se eles decidiram, a gente tem que ter paz nisso também. Só que muitas vezes a gente... Eu já me vi nesse lugar, dizer, se fosse minha filha, não faria isso. Uhum. Mas é isso, exatamente isso. Ela Não é só filha. Não é. Entender isso Entender isso como uma é coisa difícil. leve, não uma coisa pesada. Quanto mais cedo a gente aprender A isso gente e aprende entender isso, Verdade. mais fácil fica. É libertador. Justamente. É exatamente isso, né? A questão de silenciar, de trabalhar essa tolerância, né? E de tornar isso tudo leve. De não, assim, de escolher com o que eu vou gastar a minha energia. As lutas, as batalhas que a gente vai entrar, é. né? Porque, e assim, e se for uma escolha que não der certo, eu vou ter que ajudar a criar uma forma de ajudar. E tá tudo bem, eu tenho que estar ali disponível para o que vier.
seja para glória ou seja para luta mesmo. para luta, né? Uma expert, uma vez, em enteados, me disse assim. Expert em teatro. Foi uma Dorê, expert. dorê, dorê, dorê. Me disse assim, é amar sem esperar nada em troca. E eu Justo levo tem PhD, isso né? pra vida. Inclusive, outro dia eu encontrei com uma moça na Zara, e ela disse assim pra mim, Lana, poxa, tu me inspira muito a cuidar do meu enteado, por isso, por isso. E olha que eu não compartilho tanto, né? Assim, não tão diretamente quanto a Jussi, né? Tem momentos ali que a gente posta alguma coisa, porque o Matheus convive muito com a gente, sempre nos finais de semana. Aí ela disse que eu inspirava muito ela. Aí eu disse assim, continue fazendo o que você está fazendo. É exatamente isso, replicando a Jussi, né? É amar sem esperar nada em troca. Perfeito. Porque não espere reconhecimento, não espere mérito, não espere parabéns, não espere. Né? Inclusive, saiba que se você fizer alguma coisa errada, você vai ser crucificada. Mas Tem um peso maior. tem um né? peso maior, Porque tem. parece que a sociedade, ela tá todo mundo de olho em ti para te errar no Uhum. momento É e ela te crucificar. E é incrível, Como uma porque das- se você faz tudo É. bacaninha, Pronto, não faz mais que obrigação. Ela não queria? Ela não quis? pronto. Ela que Não escolheu. existe esse Agora, olhar, né? deu uma errada para você ver. E às vezes É. uma errada que você daria com o filho, uma coisa Sim, simples. sim, Ah, é porque não sim, era filho sim, dela. sim. Parece é que não filho existe dela. esse olhar de graça, de misericórdia com a Uhum. madrasta, né? É E tem a verdade. ver também com tudo aquilo que a gente falou sobre os filmes, sobre essa A Disney quis caracterização. acabar com a gente. A Disney quis acabar com a gente. Ela acabou com nós. Gente. Mas está mudando. Mas, parece que tem uma, né? Uma que a madrasta, ela é boa, né? E que bom, graças a Deus por isso, porque as madrastas, a maioria, tá, gente? Elas são boas. E elas erram, como elas erram na maternidade também. Exatamente. Não existe essa família. Agora a gente estava conversando, antes de começar esse podcast, da gente parar de criar essa expectativa dessa família perfeita, dessa família de margarina. Não existe. Nem uma família tradicional com filhos biológicos de pai e de mãe, e nem onde existe os enteados. Não existe. Não existe. Se não for a graça, se não for Deus, se não for o Senhor para edificar essa casa, vai ser um caos total. Verdade. É um caos, é um caos. Sem a presença de Deus, sem essa sabedoria que vem do alto, é impossível. Mas, como nós quatro aqui, né, vivemos essa realidade, né, dos enteados, das enteadas, a gente realmente redobrou a nossa busca em Deus para tentar viver em paz, para tentarmos viver realmente dentro do propósito de Deus e não ir para um terceiro casamento. No meu caso, né, eu só tive um casamento, meu marido, ele já vinha de um outro casamento, ele tinha 2 filhas, e para mim foi muito desafiador, porque eu não tinha ex e nem filhos, que é o caso da Lana também, né? Mas o que eu digo, hoje a Paula me perguntou assim, mãe, mas como foi que a senhora conseguiu? Eu digo, Deus, filho, a graça, buscando essa sabedoria que vem do alto e até hoje, né? Porque hoje, graças a Deus, as minhas enteadas estão casadas, bem casadas, têm filhos que me chamam de avó e a gente vive realmente em harmonia, mas não foi por falta de dificuldade, de desafios. E quem me ajudou a superar esses desafios? O Senhor. E a mesma coisa, os desafios com os meus próprios filhos. Eu tive, talvez, em algumas situações, desafios bem maiores com os meus próprios filhos biológicos. Então, tirar essa ideia de que ela é uma perfeita mãe. Não existe mãe perfeita. E nem uma madrasta perfeita. Existe uma madrasta que entrou nesse caminho e está tentando amar, aprender. E assim, eu queria que as pessoas nos olhassem mais com esse olhar de misericórdia, de graça, e entender que para a gente não foi fácil. Né? Claro que eu entendo os desafios dos meus enteados. Vocês também, né? Olham para eles com amor, com misericórdia, com graça, né? Então, não é fácil para ninguém, nem para o marido que está ali no meio, né? Daquela história toda. Mas quando uma mulher de Deus se posiciona e decide que a família dela vai ser para a glória do Senhor, os enteados vão dar certo. É verdade. É justamente isso, amiga. Assim, a gente está passando, né, aprendendo, trilhando esse caminho, mas nós não queremos isso com nossos enteados. Essa é a nossa luta de fazer dar certo, para que da gente forme famílias realmente, né, saudáveis, e ali elas vão seguir, levando tudo aquilo que a gente ensinou.
É E verdade. isso é muito lindo. É verdade, é muito lindo. Tem uma pergunta aqui, eu queria que vocês abrissem o Hum. coração para essa pergunta. A pergunta é: existe alguma atitude de um enteado seu que vocês jamais esquecerão, porque naquele dia vocês perceberam que esse caminho todo valeu a pena? Ai, Tem alguma cena, alguma situação, alguma atitude do seu enteado que você se deparou e aquilo veio no seu coração e disse: "Senhor, valeu a pena ter agido da maneira como eu agi, ter ficado em silêncio", sabe, ter, dividido esse lugar da casa, ter sido mais tolerante. Tem, assim, uma cena que vocês possam compartilhar aqui conosco? eu tenho Tem? uma que foi que eu peguei e me deu muita força para continuar. No dia que o Stênio foi me pedir a minha mão, nós reunimos toda a família, todos os filhos. Ele pediu a minha mão para os meus filhos e que os filhos dele concordavam. Aí a Sandy levantou e falou assim: "Ela é perfeita, não poderia ser outra". Ah. Então isso me deu muita força, muitas vezes. Oh, é lindo isso. Claro, ela é perfeita. O Mateus, me chama de mãe, né, me chama de mãe. E quando ele pediu para me chamar de mãe, ele tinha acho que, assim, uns 5 anos, 5 para 6 anos. Era menor que o Marquinho, né. E aí eu acho que eu guardo ele ter pedido para me chamar de mãe, e eu acho que a motivação também do porquê ele me pediu. Eu estava grávida, eu já estava com barrigão e o Marquinho estava quase para nascer. E eu acho que ele ficou com medo de perder esse lugar de filho. E aí ele perguntou pro pai dele se ele podia me chamar de mãe. E eu sentia, assim, como um medo de me perder, de perder o lugar dele, sabe. Então, assim, mais do que me chamar de mãe, a motivação que eu consegui E aí tu enxergar. sentiu aquele Pô, amor eu dele, porque ele não senti queria que te era um perder, amor, né. que ele não queria perder Oh, o lugar, é um lugar de não queria honra, perder né. uma mãe, né. É, Uma mãe exatamente, que não queria perder o Aquele cuidado, não queria. coraçãozinho dele, né, é menina. lindo isso, lindo, né. E me marcou muito. E até hoje, porque podia ter sido algo assim de criança, né? Quero chamar de mãe, mas não, até hoje ele escolhe permanecer me chamando de mãe. Com 13 anos, ele ainda me chama de Oh, mãe, lindo, uma é lindo. jamanta já. Lindo, lindo Brigo mesmo. com ele e ele tá depois. Mãe, que roupa eu vou? Mãe. Ah, E lindo ele não isso. vai para lugar nenhum, fica perguntando se eu vou, mesmo grande já, sabe? Ele tem essa confiança. A mamãe vai? Por quê, mãe? Não, mãe, eu vou. Eu digo, não, meu filho, não dá para eu ir, tem que ficar com teus irmãos, tem alguma coisa. Não, mãe, mas bora. Então, Aí tu sente que valeu a pena, né. O valeu a pena. silêncio, Valeu a alguns pena. silêncios, né, amiga. Exatamente. Nessa E tu, idade Dani? de 13 anos é até melhor a É. comunicação, tu não É. acha? Tu não acha? É. Eu acho que é mais fácil. A Duda já tá com 16 anos e eu acho, assim, muito legal agora essa porque também ela é uma adolescente que não dá trabalho, né. Ela é linda, Duda. Então é muito tranquila, assim, a nossa comunicação. E, assim, o que me marcou muito é um bilhetinho que ela fez para mim, que eu guardo até dentro da minha Bíblia, falando da admiração dela por mim, enquanto mulher, enquanto mãe, e o quanto a minha presença traz paz e alegria para a família. Glória a Deus. E isso foi algo que marcou tanto e eu guardo lá Lindo. dentro da minha Bíblia esse Que bilhetinho lindo, dela. esse reconhecimento, né, porque a gente estava falando assim, ame sem esperar o reconhecimento. Eu acho que em relação a todos, né, eu acho A que o amor todos. ele tem que ser sem interesse, ele tem que ser esse amor realmente, altruísta. Eu entendo e até às vezes os filhos, né, que a gente ama, ama e a gente não pede nada em troca, e com os enteados também. Mas quando vem isso, né, quebra a gente, não quebra? Tá muito Eu vou gratificante. contar uma experiência aqui que eu tive com a Lorena, com a minha enteada do meio. Ela se casou, quando ela se casou, ela já tinha um filho e ele já tinha um filho. Então, quando eles foram morar juntos, ela levou o filho dela, sempre esteve com ela, o Telzinho, sempre, sempre, sempre. E aí ela começou a viver esse contexto de ser madrasta, né, porque aí tinha guarda compartilhada e o filho do marido dela ia de 15 em 15 dias, e ela começou a passar por alguns desafios de entender esse lugar dela de madrasta. E aí ela me ligou e disse assim: "Josi, me ajuda, como tu conseguiste? Oh, meu Eu Deus. preciso que tu me ensine como ser madrasta". E aí eu lembro que eu disse para ela: "Ama como eu te amei". É só isso. Da mesma maneira como eu te amei, ama
o teu enteado, que tu vais ver que as coisas vão fluir. E quando eu vi ali naquele momento, eu dando o conselho e ela querendo dar a madrasta dela, eu disse: então eu não fui uma madrasta. Exatamente. Ela foi procurar o É. conselho para a melhor madrasta que ela E poderia ter, aquele né? dia, toda aquela trajetória, esse caminho de madrasta, naquele dia veio assim: Senhor, obrigada, que o Senhor tem me honrado através da boca dela. E assim, não fui perfeita, ninguém, a gente não está falando aqui de perfeição, a gente não está criando um castelo, né? Pelo contrário, nós estamos aqui falando dos desafios de ser madrasta, né? É isso que a gente está falando aqui. Mas quando vem esse reconhecimento da boca deles, assim, Senhor, valeu a pena. Valeu a pena ter calado, valeu a pena ter dividido a autoridade da casa, valeu a pena ter sido mais amorosa. Sempre vai valer a pena pela família. É Verdade. E a gente já está indo para o caminho do fim, está muito bom, né? A Tá gente muito tá... bom. Mas essas meninas aqui Já concluem. cutucaram a gente, já. Já. O relógio. A gente precisa falar de fé. É verdade, Porque é o que amiga. nos move, não tem, gente, não tem como estar numa mesa na presença de Deus e não falar da nossa fé. Então, eu tenho uma pergunta aqui: em que momento a fé deixou de ser teoria e virou o que segurou vocês? Tonte. É forte, né? É. É forte, mas eu vou te falar que eu decidi me voltar mais para Deus e abandonar tudo que não fizesse parte do querer dele para minha vida por causa dos meus filhos. Por causa dos meus filhos, incluindo a minha enteada, Claro. né. Então, eu decidi me voltar completamente para Deus e colocar Ele como centro da minha casa, Amém. principalmente por causa deles. Essa foi a desculpa, né, o motivo, mas hoje em dia, a presença de Deus é o que eu busco todos os dias para mim, né. Então, eu acho que não tem como ser Não tem diferente estratégia, disso. não tem conselho, é a presença de Deus, né, que nos mantém realmente de pé para enfrentar os desafios da nossa família, porque nós sabemos que existe um inimigo, a gente não pode negar o fato, né, que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir, e a nossa casa, né, não importa o modelo de família que você tenha, o objetivo do diabo é destruir a paz de uma casa. Então, sem a presença de Deus, sem a gente se posicionar, a gente precisa se posicionar, como a Dani está falando, ela se posicionou para que realmente ela encontrasse esse lugar de segurança na sua casa. Então, não tem como negar isso. É a presença de Deus que nos mantém ali firme. Você pode falar, Luna. Não é pra ser justo. Amiga, vai demorar mais, viu? Enrolou com Não, ela. não, 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 é assim, Ai. as minhas enteadas mais velhas, elas foram, o posicionamento delas foi libertador para mim. Eu venho de uma caminhada cristã há muito tempo, e eu acredito que a gente começa a colocar máscaras, vai colocando máscaras. E eu me achava a madrasta perfeita. E um dia elas chamaram o pai e disseram que eu não estava sendo uma boa madrasta. Gente, aquilo doeu tanto. Uma facada, né, no Meu teu coração. Deus! Gente, eu faço tudo que essa menina quer, o que que essa menina quer mais do que... E começou aquela luta interna, mas é onde entra o amor. Eu queria ser essa madrasta. Se elas não estavam vendo, algo eu estava comunicando errado. Aí foi a hora que eu me tirei, né, todas as máscaras, a armadura, tudo, e eu fui para o pó. Senhor, me ajuda. Eu vou perder minhas enteadas se eu não mudar. E agora muda tudo que tiver que mudar. Aí foi a vez de eu ir atrás de ajuda. Fui atrás de coach, fui atrás de psicólogo, fui atrás de pastor, para que ele pudesse me ajudar a enxergar onde eu estava errando. E Pelas aí, tuas pelas enteadas. minhas enteadas. É. É. E aí ali, a fé ela veio muito forte, porque eu precisava melhorar. Algo estava errado, mas eu me achava perfeita. Então a gente, eu quero falar o seguinte para essas madrastas, né, que se está tendo uma falha na comunicação, tem um erro, e é a gente, a madura, a madrasta que tem que fazer dar certo, né. Então quando eu comecei a mudar algumas estratégias, algum comportamento, elas me deram uma Tu nova trouxeste pra chance ti, não foi, para mim, Júcia? total.
Eu usei, Aí não eu tem usei até como uma Deus não ferramenta. derramar graça, né, Eu não usei tem uma como. ferramenta sua, né, que é a mesa. Então, através da mesa, eu fui começando. Então, elas foram vendo esse movimento. Como foi, Jussi? Deixa a Jussi contar É, vou essa contar, é muito ferramenta, legal, quero, Eu quero. estava numa coach, né, tem um raio, era a Carol, e ela tinha feito um curso com você, que é a experiência do lar. E a gente estava como eu consegui alcançar o coração delas, como eu não te não via. Ela falou assim: "O que tu acha? Eu estou fazendo um curso de arrumar a mesa, de você arrumar essa mesa no domingo", porque no domingo ela sabe que a funcionária não está e põe você. Aí eu fui comprei tudo novo, Tinha do que ser jeito que no elas domingo, gostavam. legal. Aí eu arrumei o primeiro domingo, elas me ligaram, arrumei o segundo, arrumei o terceiro. No quarto domingo, ela sentou, comeu e não falou nada. Mas quando Calma, foi espera aí, a primeira vez que tu arrumou a mesa linda, com linda, todas com as os tudo que ela cristais, tudo, gostava. e ela não olhou, não sentou na Não mesa? sentou na mesa, nem o segundo, aí no terceiro dia eu cheguei na Carol, falei: Aí "Não no vou". aí tu arrumou de De novo? novo, no domingo, no terceiro domingo, aí eu cheguei, arrumei lá no setor, cheguei: "Carol, eu não arrumo mais um dia, não arrumo mais". Não, essa menina Ai tá de gente, eu acho que eu coração na não minha ia arrumar cara. mais também, acho que eu não Ela ia. falou: "Só mais uma vez, Brincadeira, eu ia sim. só mais uma". Falei: Pai, Filho "Tá". e Espírito Santo, 3, Falei: perfeição. "Tá, tá bom, mas ó, não vai sentar, ela não vai sentar, ela é muito orgulhosa", orgulhosa. Mais orgulhosa que ela. Aí, quando eu arrumei que ela sentou, meu Deus, eu queria soltar fogos de artifício. Eu com o Salomão bebê aqui. Oh. E Ela aí, sentou, comeu, mas não falou não falou nada. nada, mas no outro dia, No eu tinha saído no quarto, grupo, olha só gente, no quarto. orgulho, eu tinha saído do grupo, da família. O grupo da família. Ah, saiu do grupo da Com família. raiva. Ela era muito orgulhosa. Aí, que quando ela sentou, e no outro dia, que era segunda, ela falou assim: "Lúcia, tu podia voltar pro grupo? A gente tá sentindo falta". Que O coisa Senhor, ele é linda. assim, né, É, nos dá Constrange. é demais, muito lindo constrange. isso, né. Pronto, então esse movimento que eu fiz, é igual o Senhor fala, um passo para ele e dá 10 pra gente, né. E ele tá aí, é Muito minha lindo, filha do lindo, coração. lindo, lindo esse É isso. testemunho. E E tu, você, bebê? Laninha? Bom, é forte também. Quando o Marquinhos nasceu, aí foi aquele amor, né? Irmãozinho, pegava no colo, e eu lembro que ele nem queria sair de casa, nem queria voltar para casa da mãe dele, porque ele estava assim super apaixonado com aquela rotina nova do bebê. Mas aí o Marquinhos foi crescendo e ele foi vendo que ele não era mais a única criança, o único bebê, mais o centro das atenções. E não só porque ele era meu enteado, mas como qualquer criança, né? Quando chega uma outra criança, se sente assim, né? Ele não é mais o protagonista. É. E aí ele começou a ter alguns comportamentos de rejeição com o Marquinhos. E aí o Senhor veio me tratar, em vários pontos, porque, eu me via ali tentando conciliar um conflito de 2 crianças, porém uma era minha e a outra não. E aí volta aquilo que eu falei, por isso que eu sempre falo do amor incondicional, né, porque o amor incondicional que você tem por um filho, não é o mesmo que você tem por um enteado, né, por mais que você escolha todos os Verdade. dias amar, cuidar, tratar bem, respeitar, aquele amor incondicional não existe. Então é por isso que a gente tem que realmente pedir muita sabedoria para o Senhor, graça, misericórdia, para que o Senhor cuide, trate e Ele nos dê estratégias. Porque se a gente for agir com os nossos olhos, com os nossos sentimentos, com a nossa razão, a gente não consegue. E aí eu vi ele tratando o Marquinhos daquela forma. E aí a gente começou com psicóloga, na verdade os pais, né, começaram a levar na psicóloga para ver, para entender. E assim, não, ele é muito fechado. Até hoje, ele é muito tímido, muito fechado, muito retraído. Então, assim, a psicóloga tinha até dificuldade de colher alguma coisa, alguma informação. Mas a psicóloga sempre dava alguns retornos para a mãe que se voltavam assim para a minha figura. Era como se ele tivesse esse embate com o Marquinhos, porque o Marquinhos tinha tomado um lugar que era dele. Oh, meu Deus. E aí Mas é assim mesmo com o filho, né? é. Assim. E aí o Senhor veio começar a me tratar, e a tratar o meu orgulho, porque para mim era muito mais fácil eu reagir negativamente, já que ele estava tratando o meu filho Entendi, mal, né? entendi. Então, assim, tu tá tratando ele mal, também vou te tratar mal, né? A minha primeira
a minha primeira reação, Na muitas tua vezes, na humanidade, minha né? humanidade, era Longe de essa. Deus, né? Tu tá sendo indiferente, eu vou ser indiferente também. Mas aí o Senhor não me chamou para isso, né? O Senhor não me Aí chamou entra para a tua ser. fé. Aí entra a Aí fé. entrou o O teu Senhor não nos relacionamento chama com para ser Deus. problema nesse mundo, Ele nos chama para ser a solução. E aí fui buscar também pessoas, fui buscar podcast, fui buscar ajuda de pessoas que pudessem me fortalecer, mas principalmente me fortalecer com o direcionamento do Senhor. Perfeito, E perfeito. aí eu sempre te busquei muito, né, amiga? Te perguntava muito o que é que eu faço, como que eu faço, porque eu não, pelos meus olhos, eu não sabia, não tinha estratégia. E aí o Senhor foi ministrar no meu coração muitas coisas. Eu tive que pedir perdão para Ele, eu tive que criar momentos com Ele, situações, às vezes buscar Ele muito mais do que eu buscava talvez o Marquinhos, Sim, sabe? Buscar trazer ele para perto do que sim. eu estava buscando o meu próprio filho. Porque o que ele estava apresentando era falta de algo, né? Era a falta de mim, Era falta né? de ti. Ele te amava Ele não muito, né? queria Te ama brigar, ele muito, não né? queria, ele só queria que eu estivesse ali com ele, Oh, né? coisa E linda. aí o Senhor veio me tratar assim de várias formas. E hoje, graças a Deus, né, a convívio deles melhorou muito. Tem os pega pra Coisa de capar irmão, dele, né? né? Não, Umas coisas Coisa de de irmão, irmão, né? principalmente de Normal, idades é. diferentes. Um Sim. tem 6, o outro tem 13, enquanto um quer brincar, o outro não quer nem saber de brincar, quer ficar sozinho, quer ficar no celular, quer estar com os amigos, enfim. Mas, graças a Deus, a convivência deles melhorou muito quando eu puxei essa responsabilidade para mim, essa autorresponsabilidade. Muito importante. Eu tenho o dever de mudar a harmonia da minha casa, Amém. o ambiente da minha casa, a Amém. energia da minha casa, a paz da minha casa. Amém. É isso. E só o Senhor Só o realmente para nos fortalecer e nos dar estratégia. Então, como estamos numa mesa de conselho, lembrando que o nome do nosso podcast é A Mesa do Conselho, a gente termina deixando conselhos. Conselhos para a vida, né? E baseado naquele versículo aonde há conselhos me lembra, gente, Ô, o gente, versículo, na pronto, multidão de Multidão de conselhos. Isso que ela tá falando todo dia, a cabeça Todo vai- dia, não tá todo boa. dia eu falo, porque é o meu versículo preferido é esse, na multidão de conselhos. Se há sabedoria, a gente não poderia fechar esse podcast sem cada uma deixar o seu conselho. Qual conselho? Para aquela mulher que já é madrasta e de repente ela está nesse lugar de desafio, querendo um conselho, assim como a Jússia um dia procurou vários conselheiros, a Lana procurou vários conselheiros, a Dani buscou em Deus esse conselho, né? Onde eu também busquei em Deus, fui para os pés do Senhor para que Ele realmente me desse essa sabedoria que vem do alto. Que conselho, né, você deixaria para essa mulher que está nesse caminho da madrasta, mas que ainda está meio perdida? A Jússia pode começar, eu vou apontar a Jússia, eu vou começar, porque como ela está até escrevendo um livro sobre o caminho da madrasta, daqui a pouco ela vai PhD lançar, quem em sabe ela não vem enteadas. aqui, ela é PhD em enteadas. Então, Jússia, aquela mulher que está nesse caminho, ela está no meio do caminho, e ela não sabe, qual é o conselho que você daria? Em primeiro pra ela. lugar, ela precisa entender que ela está no lugar de transformação. Ela Ela está no foi lugar de... escolhida para estar nesse lugar de transformação. Ninguém vai seguir o segundo mandamento melhor do que ela. Amar o próximo como a ti mesmo. Eras Ninguém. perfeito. É isso. Eu termino com isso aqui. Perfeito. Eu termino aí. Peraí, pra você dar seu jeito. Eu ainda pensando, calculando o negócio. Eu ouvi um dos podcasts que eu procurei também, né, no meio desse turbilhão aí de filho, de enteado e tudo. Eu vi um podcast que a psicóloga dizia assim: nenhum ser humano precisa de 2 pais e 2 mães. Então, o meu conselho para você, madrasta, é não tente assumir esse lugar de mãe, se ele realmente não for necessário. Seja a tia A legal, madrasta. como Seja a a Dani falou. madrasta. Seja a No bom madrasta. sentido da palavra, né, Dani? Seu enteado não precisa de mais uma mãe, ele precisa de mais amor. Ele precisa de mais cuidado, de mais atenção. E você pode ser esse refúgio, né? Verdade. A gente pode vir como esse refúgio daquela que escuta, que ouve, sem julgar, porque a mãe tem aquela responsabilidade, né? De educar,
de corrigir. Então, talvez você seja aquela amiga, aquela tia que ele pode falar e esperar um conselho, esperar um olhar de amor, um olhar de cuidado, né? E eu acho que é isso, é amar. Perfeito, É. é amar, é Eu acho amar. que é isso também. O conselho que eu vou dar é amar. Acho que o amor com leveza ele vai solucionar tudo e a oração, né? O joelho no chão, trazer Deus para o centro da tua casa, É para o centro da verdade. tua família, né? Ser exemplo também, ser o melhor exemplo que eles possam ter, né? Mas eu quero abrir um E parênteses. amar. Pode abrir. Quando esse enteado te procurar para abrir o coração dele, não compartilha com o pai, guarda você e ele. Se ele te procurou, ele está confiando em você. Não compartilha. Perfeito, como essa madrasta, né, Como essa como esse madrasta. lugar de Esse refúgio. lugar de refúgio. Isso é muito importante, porque o enteado, o que tem 2 casas, né, É isso. ele precisa sentir que a casa do pai é o lar dele também. Pronto. Isso. Isso é um desafio, viu? Isso é um desafio, mas isso é muito importante. Uma das coisas que eu lutava era que as meninas sentissem que a minha casa era a casa delas, né, não a casa do meu pai, não a casa da minha madrasta, mas a minha casa. Isso. Mesmo não morando lá, porque pensa, os conflitos que eles têm, né, a casa da minha mãe, a casa do meu pai, roupa na casa da minha mãe, roupa na casa do meu pai, isso já é muito desafiador para ele. Então, eu não me sentia no direito de trazer ainda mais problemas e questões. Então, o que que eu fazia? Transformava esse lugar, essa atmosfera, num lugar realmente de paz. Então, é a sua casa. Eu lembro como se fosse hoje. A Lorena, ela fazia cursinho, ela estava estudando muito, e aí ela me ligou. E ela disse assim: Josi, eu posso levar, eu posso ir aí almoçar, tomar um banho? Eu tô com uma amiga aqui, e depois a gente vai voltar pro cursinho, eu posso almoçar aí? Aí eu disse: Lorena, é a casa do teu pai, é a tua casa, você pode vir a hora que você quiser, você não precisa me pedir. Porque eu fiquei pensando, se fosse a minha filha, ela não ia me ligar: mãe, eu posso almoçar aí e levar uma amiga? Talvez a amiga ela até ela pedisse, mas eu digo assim, não, ela ia chegar porque a casa é dela, é a casa. Vocês estão entendendo? Sim. Então eu disse: pode, o que você quiser, trazer quem você quiser, a casa é do seu pai. Então, transformar esse ambiente nesse lugar dela, né, dos enteados, também é um conselho que vai facilitar muito a tua vida e já vai dar paz no emocional, né, no teu emocional, no emocional do teu enteado. Eu acho que esse é um conselho, uma dica que para mim fez muito efeito. Não é a casa do seu pai, é a sua casa. E lá onde a sua mãe mora também é a sua casa. E ela ser pertencente, porque eu vejo muito os enteados assim meio perdidos Verdade. na sua identidade, É. na identidade do lar, né. Então, eu sei que é desafio, eu sei que tem que encarar isso, existem 2 casas, é um fato, né, não foi isso que foi planejado, mas existe. Então, que essa casa do pai seja um lar e que a casa da mãe seja um lar e que ele se sinta amado nos 2 lugares. Verdade. Amém? Amém. Obrigada, meninas, eu Obrigada. amei Obrigada a estar com você. vocês. Eu acho que eu já abri de carrão de cena, né. Senhora. Não, gente, pelo amor de Deus, com essas meninas E uma aqui, frente com a outra, né? É e incrível, assim, né, elas gente? têm realmente essa autoridade. Eu gravei um vídeo, era assim: não se aconselhe com alguém que não possa te ajudar, que não tenha autoridade. E eu trouxe as meninas aqui porque eu já conheço, eu ando com elas, tá? São minhas amigas e eu sei que isso que elas estão falando é real. É verdade, esse caminho de madrasta é real na vida delas e eu vejo como elas vivem realmente a harmonia e a gente troca muita figurinha em relação a isso. Então eu estou muito feliz, eu quero agradecer a disposição do coração de vocês nesse propósito. Jusce, a Jusce que tem esse ministério desse caminho de madrasta, eu quero te dizer que o Senhor te abençoe, Amém. que Ele te leve a lugares que tu nem imagina, amiga. Ele vai te levar para ajudar essas mulheres que são tão mal entendidas como eu fui um dia e que você possa ser bênção na vida delas. A Lana também está nesse caminho de madrasta, a Dani também, e eu creio que esse aqui é um start para que a gente cumpra o nosso propósito aqui na Terra, que é edificar famílias, que é ajudar mulheres que têm os desafios, que são mulheres reais, como nós 4. Verdade. Beijo, obrigada. Obrigada. Gente, esse foi o nosso primeiro episódio da Mesa do Conselho.
Não esquece de curtir, de compartilhar, principalmente se inscrever, tá? Porque eu preciso de vocês para que muitas mulheres possam assistir essa mesa, tá? E eu te espero no próximo episódio, que vocês não têm noção o que vem por aí. Obrigada.